meu nome é Lívia, eu sou aluna do quarto período de Medicina da UFRJ e hoje a gente está aqui com o doutor Alexandre Milagres. Obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quem você é, o que você faz. Então, obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês e parabenizo também pela iniciativa de vocês, acadêmicos, estarem envolvidos num projeto tão interessante. Eu me formei em 1978, né, há 45 anos atrás, vai fazer em dezembro, e escolhi a pneumologia como especialidade médica e me especializei numa cidade pequenininha na fronteira da França com a Alemanha, chamada Estrasburgo, e voltei, enfim, especializado em pneumo e endoscopia respiratória, que era o meu objetivo maior naquela época. Voltei, fui contratado por um hospital do Ministério da Saúde, que era especializado em doenças pulmonares, chamado Hospital Rafael de Paula Souza, da onde eu me aposentei 36 anos depois. Quer dizer, eu fiz toda a minha carreira pública ligada à pneumologia e ao Ministério da Saúde. Nesse meio tempo, eu acabei sendo chefe do serviço também de pneumo e de endoscopia respiratória, mas, a nível ambulatorial, eu coordenei 2 programas, um de tuberculose e um de tabagismo. E, no meio desse processo, vamos dizer, no meio desses meus 45 anos de formado, eu comecei a descambar mais para a questão da comunicação e do ativismo sanitário, né? E fui, aos poucos, me desligando. Não, enfim, eu tenho consultório, né? Tenho uma clínica, inclusive, para tratar de fumantes, mas, inicialmente, era um consultório de pneumo, mas, ao mesmo tempo, eu percebia que, por exemplo, eu fazia uma broncoscopia, identificava uma lesão endobronquica maligna, e, entre um exame e outro, eu tinha que escrever o laudo, e nessa época eu fumava, na década de 80, eu ainda fumava. E aquilo começou a me incomodar, de uma certa maneira, porque eu achava que o que eu fazia era meio que enxugar gelo, porque todos os dias eu fazia 5 broncoscopias, dos 5, a gente tinha um baita serviço de cirurgia torácica, dos 5 tinham lá 3 tumores de pulmão, entendeu? Todos os dias. Então, eu achava que eu tinha que trabalhar mais com promoção e com prevenção. E aí minha vida mudou completamente, né? Eu me tornei efetivamente um ativista. Em 96, eu publiquei um livro para as crianças não começarem a fumar. E, enfim, aí eu estou nessa até hoje. Entendi, muito obrigada. E aí, nesse seu processo, nesse seu caminho, né, de atenção, o senhor é uma das maiores referências, né, na relação do tabaco com o meio ambiente. O que te levou a chegar nesse ponto da relação do tabaco com o meio ambiente? Eu gosto de meio ambiente, né? Gosto da natureza, faz parte da minha vida. Mas a minha entrada inicial nessa relação, nessa associação tabaco-meio ambiente, foi com incêndio florestal. Na década de 80 e 90, era dada muita ênfase às queimas de florestas por guimbas descartadas em beira de estrada e por às vezes, acampamentos, às vezes, situações assim que as pessoas estavam no meio da floresta, tempo de estiagem, o mato seco, e, enfim, o que se sabe, né, da história é que 1/4 das florestas do mundo foram destruídas por incêndio florestal produzido por fumante que descartava a guimba de forma não consciente, né? Mas, ao longo dos anos, começou a surgir um outro fenômeno que a sociedade começou a valorizar, que é a questão dos plásticos, né? De uns 10 a 15 anos para cá, tem se dado muita ênfase ao plástico e ao plástico no meio ambiente. E o que a gente sabe é que a guimba de cigarro é feita por milhares de fibras de acetato de celulose, que é plástico, traduzindo, é plástico. Nós, apesar de tudo que nós temos feito para controlar o tabagismo no mundo, a gente ainda tem 1,3 bilhão de fumantes no planeta.
e o consumo de cigarros anualmente no planeta é de 6 trilhões de cigarros. E, infelizmente, não só, infelizmente, porque a gente não devia estar consumindo tanto cigarro assim, a gente não devia, aliás, consumir cigarro nenhum, mas, além disso, a gente não tem uma consciência ecológica. Então, 2/3 dos 6 trilhões de guimbas que nós produzimos são descartados na natureza. Então, a gente sabe que a duração do plástico depende do estudo, tem estudo que fala em 10 anos, tem estudo que fala até em 100 anos. Existe uma outra questão que se percebeu, que os plásticos nos oceanos eles vão se deteriorando e virando nanopartículas, e essas nanopartículas vão acabar dentro dos animais, muitos deles morrem por esse motivo, e outros, nós os comemos, nós nos alimentamos com eles e acabamos nós ingerindo nanopartícula plástica oriunda não só de guimba, obviamente, mas de várias formas de plástico decomposto. A gente sabe também que, para a produção do tabaco, são destruídas anualmente 600 milhões de árvores. 200 milhões de hectares são perdidos em termos de área, para o plantio de tabaco e plantio de árvores que vão gerar carvão, que vão secar futuramente as folhas de tabaco. Ou seja, enfim, é um descalabro completo. Dentro do processo de poluição, por exemplo, das águas por guimbas de cigarro, existe um negócio chamado dose letal 50. Dose letal 50 é quando você pega uma guimba de cigarro, coloca num litro d'água, deixa ali uns dias com peixes dentro. Quando 50% dos peixes morrem, é chamado que aquela guimba, aquela água, tem dose letal 50. Então, quando a gente tem 4 a 4,5 trilhões de guimbas no meio ambiente, a poluição que nós estamos gerando da água é gravíssima. E, além da poluição da água, a gente tem a ingesta da guimba pelos animais. Então, vários animais são submetidos a autópsias e encontra-se lá dentro do bichinho, da tartaruga, do golfinho, de aves marinhas, encontra-se tampinha plástica, pedaço de canudo e guimbas a dar com pau. Uhum. Entendi. Às vezes a gente nem imagina, né, que só uma guimba de cigarro pode até acabar voltando para a gente na alimentação e causar todo esse impacto, né? Às vezes a gente não tem nem noção dessa informação. E como o senhor falou, né, que começou a se interessar para o lado da comunicação, o senhor criou o Centro de Apoio ao Tabagista, né? E um espaço rico no material de alerta à população, né? Todos esses alertas que às vezes a gente não sabe. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente da importância do investimento, né, nessa parte de mídia para o crescimento das políticas públicas nesse sentido. Olha, eu sou um defensor, não sou jornalista, respeito os jornalistas, eu acho que é um trabalho fundamental. E eu era muito entrevistado, depois que eu me tornei conhecido, lá na década de 80, eu era muito entrevistado por rádio, jornal, televisão. Enfim, eu sabia que aquilo tinha uma penetração. Eventualmente, alguém me ligava porque tinha ouvido uma entrevista e tal. E eu sou um crítico da falta de comunicação, do investimento em comunicação dos governos brasileiros. Não desse atual, nem do anterior. Historicamente, os governos brasileiros eles investem pouco em comunicação. Isso isso começou a me incomodar, porque eu sabia que boa parte das decisões que as pessoas tomam em prol da sua saúde, ela precisa de informação. A nicotina, por exemplo, falando só em tabaco, a nicotina é a substância psicoativa que mais gera dependência. É a mais difícil de se largar. É possível largar, obviamente, mas ela é muito difícil de largar, mais difícil que o crack.
Então, se você não tiver muito motivado para parar de fumar, você vai ter muita dificuldade, você vai sempre adiar, que é uma das características da dependência química, é adiar a decisão de abandonar aquela droga. E aí eu comecei, além disso, estudar ações fora do Brasil que tentam controlar o tabaco também, né? O nosso país é o país, talvez, um dos mais avançados no controle do tabaco, mas existem vários países que fazem coisas muito interessantes. E eu comecei a acompanhar os passos do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e vendo o que ele fazia em Nova York para reduzir o impacto do tabaco. E o que o FDA, o que o CDC faziam. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma campanha que está sendo retomada agora, no início de 2023, uma campanha chamada Dicas de Ex-Fumantes, a campanha voltada para a cessação do tabaco, mas a partir da fala de pessoas que na época, padeciam de doenças ligadas ao fumo. Vários tipos de patologias diferentes, câncer de pulmão, infarto, problema dos membros inferiores na circulação distal, enfim. E eram depoimentos das pessoas, depoimentos reais, não eram atores contratados. E eles investiam de uma forma maciça em comunicação, em publicação desses pequenos vídeos, pequenos depoimentos, e eles contabilizavam. Essa campanha só vai encerrar quando as pessoas virem mais de 100 vezes essa mensagem, em vários canais, né? Televisão, enfim, internet e rádio. E isso eu fiquei impressionado como funcionou. Quando você vai estudar os dados de cessação de tabaco relacionados à campanha, é muito impactante o resultado positivo. E aí, quando eu fazia palestras, eu perguntava às pessoas que estavam presentes nas palestras: vocês se lembram de alguma campanha brasileira sugerindo que as pessoas parem de fumar? E a imensa maioria, às vezes eram palestras com 200 pessoas, a imensa maioria não lembrava de nenhuma. Umas raras pessoas lembravam uma campanha que apareceu na televisão, que a pessoa fazia assim com o dedinho, e as pessoas, então, não, essa campanha, mas eu falava, essa campanha não é do governo, de nenhum governo brasileiro, essa campanha é de um laboratório que está lançando um produto para contribuir com a cessação, e por isso ela fez esse vídeo, e por isso ela está fazendo essa campanha. Não era uma campanha nossa. Se você agora tentar se lembrar qual foi a última campanha que você assistiu, vinda do governo, dizendo que as pessoas devam parar de fumar, você não vai encontrar. Um exemplo disso, eu tenho, nessa questão de comunicação, eu aprendi a editar vídeos, né? Comecei a fazer curso de edição de vídeos e tal, e aí eu edito vídeos do exterior, coloco legenda. Então, eu tenho vídeos do Bill Clinton e vídeos do Obama, do Barack Obama, falando mal do cigarro, tenho vários. E a outra pergunta que eu faço também às pessoas nas palestras: vocês já viram algum presidente brasileiro falando mal do cigarro? Nenhum se lembra. Eu boto na internet, eu pesquiso, ganhei o presidente brasileiro falando mal do cigarro, criticando o cigarro, dizendo que vai fazer algo contra o cigarro. Você não acha. Então, é um mistério, na verdade, né? Por que algo que faz tão mal à população brasileira, que mata mais de quase 500 pessoas por dia no país, enquanto a Covid, desde 2020, matou pouco mais de 7 milhões de pessoas, desde janeiro de 2020, o cigarro, desde janeiro de 2020, já matou no globo mais de 25 milhões de pessoas, ou seja, quase 4 vezes o que a Covid matou nesses últimos 3 anos. Ou seja, é uma questão sanitária gravíssima, e você não comunica, e você não aparece, você não dá as caras como líder maior do seu país. Uhum. Impressionante também como a gente, população, às vezes tendo acesso a alguma dessas informações, não cobra dos governantes também que investam nesse sentido, né? E o senhor que já acompanhou, que trabalha nessa área há muito tempo, que já acompanhou muito da política nacional de controle ao tabaco, né? O senhor chegou a falar um pouquinho, mas o senhor vê algum ponto positivo, alguma glória, alguma coisa que chama atenção positivamente no histórico do Brasil? Olha, eu mencionei agora há pouco, mas faço questão de reiterar.
o Brasil, se não for o país mais desenvolvido no controle do tabaco, ele está entre os primeiros. Nós temos um arcabouço jurídico absolutamente fantástico, um conjunto de leis que tem protegido a população brasileira de uma forma absolutamente extraordinária. O nosso programa de controle ele é baseado em ações sanitárias, obviamente, né? Você tem ambulatórios que atendem, você tem medicação que é ofertada pelo SUS. Perdoe que eu estou com a gripe. Mas você tem, além disso, coisas que não são da área sanitária. Por exemplo, nós temos legislações que impedem, por exemplo, o fumo em ambiente fechado, impede que se venda cigarro para criança. Uma legislação que impôs imagens de advertência nos maços de cigarro. Nós fomos o primeiro ou o segundo, acho que fomos o segundo. O primeiro foi o Canadá a impor essas marcas. E uma das coisas interessantes nisso, que mostra mais ainda a força do movimento brasileiro, é que tudo isso é feito tendo que enfrentar uma interferência nefasta e mais poderosa da indústria da nicotina. Então, nenhuma lei dessas, e eu poderia citar outras, poderia citar mais de 10, nenhuma delas passou fácil pelas instâncias devidas. Todas tiveram interferência da indústria, interferência negativa, tentando derrubar as ideias. Por exemplo, eles diziam que a indústria não ia ter condição de botar foto em massa, que seria impossível botar foto em massa, quando a gente já sabia que era possível botar foto em massa. Quando a gente tentou passar a lei de que não se pode fumar em ambiente fechado, eles se organizaram de uma forma extraordinária, pegando todos os sindicatos da área de hotéis, bares, restaurantes, sindicatos de trabalhador, de barman, de garçom, para dizer que os garçons e os cominhos e os maîtres iam todos perder emprego e que os restaurantes iam quebrar, quando eles já tinham noção de que a importância dessa ação, e que nos Estados Unidos, em Nova York, o Michael Bloomberg tinha feito isso, nenhum restaurante quebrou, nenhum garçom foi demitido por causa disso. Eles já sabiam, mas você tem sempre que enfrentar. Por exemplo, quando a gente disse que não ia poder fumar em ambiente fechado também, eles fizeram pesquisas fajutas, anticientíficas, dizendo que o problema não era os edifícios, não eram as pessoas fumarem em ambiente de trabalho. O problema era que os edifícios eram mal construídos, mal desenhados. Quando eles fizeram pesquisa de poluição dentro de ambiente de trabalho, eles mostraram que não havia tantos poluentes assim. Só que eles mentiram nessa pesquisa, porque eles foram pesquisar um andar inteiro às 3 horas da manhã, quando há mais de 8 horas já não tinha mais ninguém na empresa. E aí eles publicaram como se tivesse sido feita a pesquisa na hora de trabalho. Ou seja, a quantidade de fraudes que a indústria da nicotina comete, não só no Brasil, mas no mundo, é algo absurdo. Por esse motivo, eles foram, então, condenados na década de 90, no maior processo jurídico da história jurídica americana, a indenizar apenas 8 estados com 348 bilhões de dólares, dá mais ou menos quase 2 trilhões de reais. E aí, isso mostra o peso da indústria. A Organização Mundial da Saúde diz que esse processo que aconteceu nos Estados Unidos, que condenou a indústria, é um processo que marca 2 momentos da luta contra o fumo no mundo, antes do Jeffrey Wigand e depois do Jeffrey Wigand. O Jeffrey Wigand era o presidente de desenvolvimento e pesquisa da Brown & Williamson, e o Jeffrey Wigand que deu o depoimento dizendo que a indústria manipulava a quantidade de nicotina, coisa que a indústria negava. Então, eu acho que o Brasil está atrelado a os melhores experiências mais exitosas no Brasil e, enfim, eu acho que a gente talvez precise dar 2 passos adiante. Um deles é que nós precisamos fazer com que o setor educação, ensino fundamental e médio, entrem nessa luta. Os meninos começam a fumar, na sua imensa maioria, as meninas, antes de finalizar da adolescência. E, quando eu faço pesquisas em escolas, a gente detecta que nenhuma escola faz um bom trabalho. Nenhuma é exagero, mas a imensa maioria das escolas não se dedica, como deveria, ao maior problema de saúde pública do planeta, que mata mais de 8,2 milhões de pessoas por ano e que começa antes dos meninos
terminar a adolescência. Ou seja, se você não investir maciçamente em educação, a indústria, com as suas estratégias de marketing, pode ganhar a guerra. A segunda preocupação, que tem muito a ver com essa, são os novos dispositivos, chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que estão já fazendo reverter parte das nossas conquistas no Brasil e no mundo em relação à não experimentação de tabaco, de nicotina pela juventude. Uhum. E o senhor falou desse ponto dos colégios, né, do investimento dos colégios. Queria saber como que o senhor sugere que seja feito esse bom trabalho, né? O que os colégios devem fazer para combater o tabagismo de forma eficaz? Bom, a minha primeira, assim, quando me vem, tem uma frase lá do Martin Luther King que começa com "eu tenho sonho", né? Quer dizer, eu tenho um sonho em relação a isso, que seria dividir o Ministério da Saúde, dividir parte das suas ações com o Ministério da Educação. Eu sonho com um dia o ministro da Educação e o ministro da Saúde, lá em Brasília, fazerem de preferência até no Congresso, fazerem uma audiência pública e se comprometendo a trabalhar em conjunto. Eu acho que uma escola individualmente ela pode fazer algo, mas eu acho que o Ministério da Educação tem que capitanear esse enfrentamento, a entrada do setor educação nesse enfrentamento. Quem capitaneia o enfrentamento do tabaco do ponto de vista sanitário é o Ministério da Saúde. Os prefeitos podem se envolver, os governadores, secretários de saúde podem se envolver, mas você tem que ter uma liderança hierarquicamente superior, que eu acho que é o Ministério da Saúde e deve ser também o Ministério da Educação. Eu não vejo, sinceramente, ainda esse movimento, mas é um movimento que eu não canso mais de denunciar, porque eu tenho, volto a dizer, fazendo as minhas iniciativas fora do Brasil, eu vejo coisas muito interessantes feitas por meninos e meninas e apoiados numa teoria chamada protagonismo juvenil. Você capacita jovens mais velhos e os jovens mais velhos vão capacitar as crianças menores. E eu acho que, por exemplo, o que vocês estão fazendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro seria um passo adiante, quer dizer, nós que eu digo quem já conhece tabaco, poderia capacitar vários jovens universitários de medicina ou não só de medicina, de outras áreas da saúde, para que esses meninos universitários, ainda no primeiro, segundo, terceiro ano de medicina, pudessem ir lá nas escolas capacitar meninos mais novos, né, com entre 15 e 17 anos, para que, numa corrente, eles fizessem educação entre pares. Então, eu acho que... Mas, para isso, tem que ter a tal, que eu não sei se vende em farmácia, a tal da vontade política. A vontade política de você mudar, de você inovar, de você fazer algo diferente. Eu acho que a força de vocês, jovens, é fundamental nesse processo, desde o jovem universitário ao que está no ensino médio, chegando ao ensino fundamental e trazendo para o movimento os pais dos meninos. Porque, às vezes, a escola não se mete dizendo que os pais têm essa incumbência, só que os pais não sabem nada de tabagismo, a não ser que sejam médicos. Metade dos pais, na época que eu escrevi o livro, na década de 90, chamado Fumar para Quê, Meninas e Meninos, metade desses pais eram fumantes. Ou seja, eles não só não têm conhecimento, como são dependentes da droga. Então, o discurso deles é meio quebrado. Não estou aqui tirando a importância da educação dos pais com seus filhos, mas eu acho que a escola não pode ficar à margem disso e não vejo nenhuma razão para que fique, até porque, volto a dizer, existem experiências exitosas fora do Brasil que mostram que é custo efetivo você investir na juventude. Entendi. Por fim, doutor Alexandre, eu tenho uma pergunta talvez de caráter um pouco pessoal, se o senhor se incomodar de responder, não precisa responder, não. O senhor tinha comentado que por um tempo era fumante ainda, como já era médico. Eu queria saber se teve algum fator que fez o senhor mudar, né? Deixar de ser fumante para combater o tabagismo no Brasil de forma tão ativa.
Bom, eu sou de uma geração antiga, né? Sou da geração que nasceu na década de 50, nasci em 55. E as mulheres, sobretudo as brasileiras, começaram a fumar nessa época, né? Na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na minha família, por exemplo, eu tinha avô materno e avô paterno fumantes, e pai fumante e padrinho fumante. Metade dos meus colegas de faculdade, de curso de científicos, chamava na época o ensino médico, né? Médio, eram fumantes. Então, quando eu fui fazer o vestibular, em agosto, setembro, aquela tensão de vestibular de medicina, prova muito difícil, eu comecei a fumar e não fui criticado por ninguém, nem meu pai, nem meu padrinho, meus avós. E o interessante é que a primeira broncoscopia que eu assisti na minha vida, eu não era ainda estudante de medicina, foi uma broncoscopia no meu avô, no pai do meu pai, que fez um câncer de pulmão, e aí meu pai era médico também, cardiologista, fumante e cardiologista, pediu para eu assistir o exame. Minha primeira broncoscopia, eu devia ter 16 anos, e ele acabou morrendo de câncer de pulmão. O outro avô morreu de câncer de garganta e meu pai infartou com 42 anos. Depois disso, enfim, fazendo medicina, professores fumavam. Professores fumavam até dentro da sala de aula, professor de medicina, de pneumologia. Eu me lembro de um grande professor que ele fumava dentro da sala de aula de curso de pneumologia, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui para a França. No serviço que eu fui na França, o chefe do serviço, que era um cirurgião torácico, fumava e os assistentes dele fumavam. Os anestesistas fumavam, os enfermeiros fumavam. Ou seja, a diferença que existe hoje para aquela época, né, década de 60, 70, 80, é imensa. Né? Enfim. Quando a minha filha nasceu, eu tive uma filha, eu já tinha aí uns 18, 17 anos que eu fumava, ela pediu para eu parar de fumar e eu intuí que talvez se eu continuasse fumando, eu fosse ter um daqueles tumores que eu identificava às broncoscopias e talvez não pudesse ajudá-la ao longo da vida. Todo pai tem essa preocupação, né? E foi a motivação maior. Eu ia dar, por exemplo, entrevista no Sem Censura, na TV educativa, e eu levava uma roupa separada para eu colocar lá, que não tivesse cheiro, e levava bala, escovava dente antes de começar a falar, entendeu? Porque eu achava que o meu discurso cairia por terra, o que não é real, mas cairia por terra se eu falasse mal de cigarro e fumando. As pessoas iam ter dificuldade de entender que eu era dependente de droga, apesar de ter estudado e saber o poder maléfico de fumar, mas eu era dependente de droga, como muitos amigos meus. A coisa de 20, 25 anos, um colega meu, médico também, pneumologista, fez uma investigação junto ao Conselho Regional de Medicina e descobriu que mais de 40% dos médicos naquela época eram fumantes. Então, apesar de nós sabermos, estudarmos, a nossa dependência nos pegou quando a gente era jovem. Eu tinha 17, amigos meus 15, a maioria começa entre 13 e 16 no Brasil e no mundo, né? 90% começa a fumar antes de acabar a adolescência, 90%. E depois que você é pego pela droga, é difícil. É um dos meus medos em relação aos dispositivos eletrônicos, porque eles estão carreando. A gente tem uma legislação que é proibido vender cigarro com mais de 1 miligrama de nicotina por unidade. Proibido, não? Qualquer cigarro, mais forte cigarro brasileiro, tem que ter, no máximo, 1 miligrama por cigarro. Existem dispositivos que estão liberando 50 vezes esse valor. Entendeu? Então, a chance das alterações cerebrais pegar esses meninos com os dispositivos eletrônicos ditos, que eu considero lobo em pele de cordeiro, ela é muito perigosa. A dependência em nicotina vai certamente catapultar se a gente não conseguir ajudar a Anvisa a se manter dura como uma rocha, como ela tem sido desde 2009. Entendi. Obrigada pela resposta. Só mais uma perguntinha. Como o senhor acha que deve ser feito esse combate aos dispositivos eletrônicos? Olha, na verdade,
as pessoas dizem assim, é preciso regular no Brasil os dispositivos eletrônicos. A grande verdade, verdadeiríssima, é que os cigarros eletrônicos e os outros, todos os dispositivos, já estão regulados no Brasil. Em 2009, a Anvisa disse que não é permitido importar, vender e fazer propaganda de dispositivo eletrônico, baseado no princípio da precaução. Você não sabe até que ponto esse negócio faz mal, então a gente tem que se prevenir, não permitindo que ele entre no nosso mercado. Em 2022, no ano passado, em julho, a Anvisa se reuniu novamente, o colegiado da Anvisa, e reiteraram não só que se mantinham a decisão da RDC de 2009, não pode importar, não pode vender, não pode fazer propaganda, além disso, disseram que temos que fazer mais coisas. Uma dessas mais coisas é aumentar o poder da fiscalização. A gente vê aí, a indústria, inclusive, tem usado esse argumento. O cigarro eletrônico já entrou no Brasil. Ele não entrou. Ele é vendido por ambulantes, às vezes por uma loja aí cujo dono é um inconsequente, mas não na escala de venda que seria se ele fosse liberado. Eu faço um estudo de pontos de venda de tabaco aqui no Rio de Janeiro, um estudo há muitos anos, eu reitero ano sim, ano não, eu refaço a pesquisa, e a gente vê que as lojas de conveniência são um mercado em crescimento. O maior mercado de comércio no Brasil são as lojas de conveniência. As pessoas estão lendo menos jornais, e as bancas de jornais e revistas já se tornaram pequenas lojas de conveniência. Ou seja, se a Anvisa não conseguir resistir, como está fazendo bravamente, todos esses pontos de venda vão vender dispositivos eletrônicos. Aí nós vamos entender o que é essa escala, a escala de milhares de pontos de venda, de repente, centenas de milhares de pontos de venda vendendo cigarro eletrônico. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é denunciar as manobras que têm sido feitas pela indústria e pelos seus prepostos. Você tem gente que tem interesse em montar uma loja de cigarro eletrônico e começa a fazer campanhas e postagens e fake news nas redes sociais, exaltando a necessidade do Brasil rever as suas... Não é nem rever, é de regulamentar o cigarro. Né? Então, a gente tem sempre que dizer que já está regulamentado. O risco da gente deixar esse mercado ficar aberto, nos Estados Unidos, hoje, você tem já 15 mil aditivos diferentes. 15 mil. Você pode fazer combinações as mais variadas. Não há a menor condição da ciência analisar em tempo útil qual é o potencial danoso dessas 15 mil substâncias misturadas, porque as pessoas misturam abacaxi com maçã e aquece. Abacaxi com maçã aquecido, a gente não sabe o que vai dar essas moléculas aquecidas. E aí o outro mistura banana com uva. Como é que você vai analisar as consequências de cada uma dessas misturas? Né? O Zé Rosenberg, que é um grande mestre meu, o maior que eu acho, que já teve em tabagismo no Brasil, ele dizia que você, quando queima um cigarro, pelo calor, pela temperatura, você quebra uma substância em 2 ou em 3, isso é chamada pirólise, ou então, pelo calor, pelo aquecimento, você junta 2 substâncias, que é chamado de pirossíntese. Ou seja, você não sabe o que tem dentro do cigarro eletrônico, e a indústria diz que tem que regular para a gente saber o que tem dentro do cigarro eletrônico. Esse é o mantra deles. Pergunto às pessoas que têm... O cigarro já existe no Brasil há mais de 100 anos, 120 anos, o primeiro cigarro da Souza Cruz. O que tem dentro do cigarro? Está regulamentado, está regulado há 120 anos. Alguém sabe o que tem dentro do cigarro? No máximo tem escrito 3 substâncias: nicotina, alcatrão e monóxido de carbono. A gente sabe que são 7 mil. Alguém sabe quais são essas 7 mil? Como é que vão saber o que tem dentro do cigarro eletrônico que foi regulado? E os efeitos dessas misturas, que a gente não conhece, que é tudo muito novo, não existe nem laboratório
para analisar essas misturas e as consequências para cada paciente. Então, eu acho que aí o papel nosso é de denunciar as manobras e de apoiar a Anvisa sempre que for necessário e proposto, e provavelmente deve ter alguma audiência pública aí prevista daqui para frente. Entendi, doutor Alexandre. Por fim, tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de falar, de alertar, de deixar de mensagem final para o pessoal do Instagram? A mensagem final, eu que gosto de comunicação, né, e de educação em saúde, a mensagem final não poderia ser outra senão parabenizar Carol Costa, parabenizar você, seus pares que eu ainda não conheço, porque o que vocês estão fazendo, vocês não têm ideia da importância que é isso, a importância do que vocês estão fazendo. Eu sigo um projeto de uma ONG americana chamada Tobacco Free Kids, né? Crianças livres do tabaco. E eu traduzo, legendo vídeos. O último que eu legendei foi de um rapaz já com 30 e poucos anos, se lembrando de quando ele foi, que eles chamam lá de ativista jovem contra o tabaco. Quando ele foi ativista jovem, se não me engano, com 16 anos, e ele dizendo como aquilo foi importante para a vida dele, independente do tabaco, porque ele aprendeu o que é ser ativista. Então, ele hoje tem uma vida adulta, onde ele exerce uma série de papéis dentro da sociedade em que ele vive, fruto do que, por exemplo, vocês estão fazendo agora. Parabéns. Entendi. Obrigada, então, pela disponibilidade, doutor Alexandre. Queria também agradecer a Carol pelo convite para poder participar aqui com o senhor. Foi um enorme prazer.